Boa noite, bem-vindo a mais um podcast Vida Saudável em Debate. E nessa temporada a gente está falando sobre superação. E a gente tem uma convidada muito especial, a Gabriela. Ela é nutricionista e superou a anorexia aos 15 anos de idade. E ela vai contar um pouquinho aí da sua história. Mas antes da gente começar, deixa seu like, compartilha com os amigos. Eu tenho certeza que tem alguém aí que você conhece que precisa escutar essa história de superação. Que se ela superou, eu tenho certeza que você ou alguém que está escutando a gente também vai conseguir superar. Eu sou a Aline, sou médica, trabalho com a endocrinologia voltada para o emagrecimento e a longevidade que você e seu corpo merecem. Luciano? Eu sou o Luciano Viana, sou personal e estou muito feliz hoje que minha amiga Gabi está aqui e ela vai contar a sua vida todinha de superação. Não perca, pessoal. Eu sou a Edilene, do Empório Manjericão, trabalho com alimentação saudável e esse podcast eu posso te garantir que vai ser muito bom. Eu sou a Gabi, eu superei a anorexia, né, e hoje vim aqui contar um pouquinho da minha história, desse processo de superação, como acabei me tornando nutricionista. Trabalho hoje com comportamento alimentar e coach nutricional e também faço uma segunda graduação de psicologia. Gabi, pra gente começar o nosso assunto, você pode contar um pouquinho pra gente quando que você percebeu que não estava bem, que precisava de ajuda e se teve algum gatilho que aconteceu, algo pontual na sua vida que isso possa ter sido influência aí? Na verdade, foi muito difícil esse processo, né, de perceber. Inicialmente não foi eu que percebi, foi a minha mãe, né, os meus pais, na verdade. Alguns amigos também acabaram percebendo, né, e aí foram falar com meus pais e tudo mais, e eu me negava o tempo todo. Hoje, né, olhando para trás, a gente sabe, estudando, né, e tudo mais, que existem qualquer transtorno alimentar, né, transtorno mental, na verdade, existem 3 fatores. Então, existe uma predisposição genética, né, que a gente sabe hoje, que é bem influente ali para desenvolver algum transtorno e tudo mais. Existe a biologia, então a questão de hormônios, equilíbrio hormonal mesmo, e existe, o que é muito importante, o ambiente. Então, não é porque aquela pessoa tem uma predisposição genética que ela vai acabar desenvolvendo algum transtorno, mas se tiver o ambiente favorável a isso, muito provavelmente ela acaba desenvolvendo. Enfim, dá pra ficar aqui horas falando dessas questões, é muito, muito abrangente. Mas então, assim, eu tinha já provavelmente uma predisposição genética e o ambiente que eu vivia acabou tornando isso muito mais forte, né? Então, eu lembro que eu estudava numa escola bem complicada, assim, de cobrança corporal e estética. Eu me comparava muito com as minhas amigas. Começou ali, né, o uso das redes sociais, então isso agrava hoje em dia muito, né, a gente sabe. Então foi um conjunto, né, de fatores. Eu lembro que eu era uma criança ali com 12, 13 anos, um pouquinho acima do peso, mas nada demais. Eu era muito baixinha para minha idade, eu demorei para crescer, então óbvio que isso ia melhorar, né, dali a pouco, quando eu entrasse mesmo numa adolescência e tudo mais, mas aquilo começou a me incomodar. Porque na escola eu escutava comentários, tinha essa cobrança, né, e tudo mais. E aí, um dia minha mãe me levou numa endócrino para ver essa questão de crescimento. Eu sou gêmea, né, então a gente já era mais baixinho. Eu tenho um irmão gêmeo, homem. A gente já era um pouco mais baixinho do que o normal e a gente fazia esse acompanhamento. E eu nunca vou esquecer que ela olhou para mim eu tinha 10, acho, nessa época, e falou que eu era super acima do peso, que eu tinha que perder peso, que eu não estava saudável. E aquilo ficou na minha cabeça, mas era difícil mudar. E aí foi piorando aquilo, né, junto com o ambiente, escola, comentários, tudo mais. E aí eu resolvi ali, mais ou menos, na minha cabeça, com 13, 14 anos, que eu precisava emagrecer. E quais foram os principais agravadores durante esse processo desse transtorno alimentar que você passou? Os principais agravadores eram os comentários, né? Então, quanto mais as pessoas comentavam, eu acabava me incomodando, né? Enfim, acho que a internet também, porque você joga lá
no Google, né? Como emagrecer e tudo, e aí eu acabei fazendo por mim, né? Eu achei que eu ia conseguir fazer sozinha, eu acho que isso é o maior erro, principalmente das meninas adolescentes. Falo meninas, tá, gente? Porque a gente sabe que o maior público de transtornos alimentares é feminino, mas existem também meninos. Então, é muito fácil ali você procurar no Google, né? Como é que eu vou emagrecer? E aí você vê que tem que fazer exercício, que tem que parar de comer um monte de coisa que o Google fala. E aí eu comecei a fazer isso sozinha, né? Então, isso também... Quanto mais você vai restringindo, quanto mais você começa a fazer o exercício, mais você vai viciando naquilo e parece que você quer sempre mais. Então, eu comecei a ver alguns resultados logo no início, assim, quando eu tinha uns 14 anos, que foi bem na mudança do 9º ano, né, pro colegial. Eu lembro que eu tava num momento bom, hoje vendo as fotos, né, enfim, eu tava num momento bom, eu já não era mais aquela criança, carinha de criança e acima do peso, eu tava bem, saudável, enfim, bonita. E aí, eu não consegui parar ali. Porque eu acho que quanto mais as pessoas comentavam, porque as pessoas comentam do corpo das outras, isso é super errado, inclusive, mais eu sentia que eu tava sendo vista, né? E, nossa, tá funcionando, as pessoas estão olhando pra mim de uma maneira diferente, coisa que eu nunca tinha sentido, né? Eu sentia só o contrário, as pessoas olhando pra mim como a menina que era legal só e não era bonita, não valia a pena, né? E aí as pessoas começaram a olhar pra mim de outra forma. Então, acho que naquilo, a minha cabeça foi... percebendo que aquele caminho estava certo. Então, quanto mais eu emagrecesse, quanto mais magra eu ficava, mais as pessoas comentavam: nossa, que linda, como você emagreceu, qual que é o segredo, como é que você fez pra ficar assim? Aí, sei lá, eu ia num aniversário, num jantar, num almoço, a gente ia na hamburgueria e eu comia salada. E aí as pessoas super apoiavam aquilo, né? De... nossa, que determinação, quero ser que nem você, qual que é o segredo? E no fundo o segredo era que eu tava doente. Por detrás. Por isso que eu até falo, eu sempre falo, bato muito nessa tecla nas redes sociais, enfim, já gravei vários vídeos falando disso, que a gente não pode, né, comentar do corpo de ninguém, porque a gente não sabe se a gente tá... Nem positivo, nem negativo, né, exato, Gabi? Nem que tá gordinha, nem que tá muito magra. Exato. Às vezes você quer, o seu intuito ali, né, ele é um elogio, né? Nossa, como você emagreceu, como você tá bem, mas a gente não sabe como a pessoa tá, como é que ela chegou ali. Então as pessoas, eu sei, tenho noção de que ninguém fez isso por mal, né? Ninguém sabia que eu tava doente, mas quanto mais falavam, mais eu fui afundando na doença. Você tava com excesso de exercício físico nessa época ou você nem praticava? Tava, você lembra, né? Lembro. Não, eu lembro os momentos que eu via, né? Agora, eu não sei se você voltava outros horários, entendeu? Fazer outras aulas. Eu fazia muito, Lu. Eu conheço o Luciano, né? Desde dessa fase, ele viveu isso muito comigo. Inclusive, teve um professor, né, da academia que foi até falar com a minha mãe sobre. E eu fazia. Então, eu fazia muito exercício físico. Além de restringir muito a alimentação, eu também comecei a treinar muito. Então, eu fazia praticamente só aeróbico, que era o que eu aprendi ali, que era o que é o que emagrece, emagrecer, né? E perder peso. E aí, eu fazia umas 3 horas por dia, pelo menos, assim. Então, tinha vezes que eu ia 2 vezes, de manhã, à noite, ou eu ia, ficava 3 horas. E era um exercício muito intenso. Só pro público de casa entender um pouquinho, Gabi. Anorexia e bulimia andam junto. Como você... hoje, ela é nutricionista e especialista nisso. Você pode explicar um pouquinho pra gente? Porque o público, às vezes, que tá em casa... Confunde um pouquinho aí. Perfeito. Acho que é super importante diferenciar pelo menos os 3 transtornos alimentares mais comuns. Existem outros, tá? Muitos outros. Mas falando um pouquinho da anorexia, da bulimia e da compulsão alimentar, que são os mais conhecidos, né? A anorexia, ela é caracterizada pela falta do alimento. Então, a paciente ali, ela tem o maior medo da vida dela é engordar. Eu lembro que isso era muito presente na minha vida, esse medo de engordar. A gente acaba tirando, né, cortando muito alimento da sua vida, da nossa vida. E tem 2 tipos ali, né, entrando um pouquinho, eu vou dar uma resumida, mas entrando um pouquinho mais a fundo, tem 2 tipos de anorexia. Tem aquela anorexia que a paciente faz um jejum, então ela fica mesmo sem comer, ela não quer comer de jeito nenhum e não come nada. Ou assim, muito pouco. E tem a anorexia que a gente chama anorexia compensatória, né? Que a gente até come algumas coisas, óbvio, tudo pensando em caloria, então muito menos calórico, a gente faz uma restrição calórica severa também, mas a gente até come algumas coisas, porém a gente compensa no exercício físico, por exemplo.
tá? E aí isso é muito parecido com um episódio de bulimia. No sentido de que a bulimia, ela é caracterizada nessa compensação também, mas em vez de a gente ir para um exercício físico, a gente acaba vomitando. Então, a pessoa também tem o mesmo medo. Ela tem o medo também de engordar, ela quer estar cada vez mais magra, ela tem ali medo dos alimentos, mas ela come, e uma forma dela compensar isso é colocando para fora. Então, é purgando. E aí, tem vários episódios, né? Então, às vezes é todo dia, às vezes é algumas vezes por semana. E aí tem as caracterizações, né? Então, a gente entende ali qual que é a frequência desses episódios, como é que isso acontece, pra gente diagnosticar. E não é a nutricionista que faz o diagnóstico, é o médico psiquiatra, tá? Então, mas assim, explicando um pouco a diferença dessas duas. E tem a compulsão alimentar, que é quando a gente perde ali o controle mesmo do que tá comendo. E muitas vezes as pessoas falam, nossa, acho que eu tenho compulsão porque eu como muito. E não é só um comer muito, é muito mais profundo que isso. É realmente você tá se sentindo super saciada, até às vezes com dor de barriga, né, e tudo. Não consegue mais comer, só que você não consegue parar. É mais forte que você. E aí a gente fala, né, um transtorno anda muito com o outro, né, porque conforme a pessoa tem uma compulsão, vem um sentimento de culpa muito grande, e aí acaba desencadeando uma bulimia, ou então eu vou ficar sem comer porque eu vou fazer restrição, porque eu comi muito, e aí gera uma compulsão de novo, porque a restrição tem esse feedback. Então é uma coisa que eu posso ficar horas aqui falando, mas é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Acho que eu tô com compulsão, hein? Tipo, não para de comer. Do Empório Manjericão. Um pouquinho dessas suas castanhas. Gente, lá no Empório Manjericão, eu trago aqui pra gente comer, porque às vezes a gente grava 2, 3, 4, 5, 6 episódios. E aí a gente fica comendo as castanhas, os nuts que são super saudáveis. Então a gente aproveita aqui para fazer um lanchinho rápido. A gente fala de vida saudável, a gente não podia trazer coxinha aqui, né, Gabi? Claro. Mas se comer isso inteiro é compulsão, Gabi? Dentro de um carro? Não. Se você comer isso inteiro, compulsão, a gente fala assim, existem pessoas e pessoas, a gente tem que analisar, conhecer a história dessa pessoa, entender desde criança, é muito mais profundo. Mas, por exemplo, se você tá aqui agora gravando esse podcast e aí você come é muito fácil, né, castanha, a gente comer muito bom, né? Saquinho, o potinho todo, porque é gostoso. Isso não é caracterizado uma compulsão. Compulsão é, por exemplo, quando você chega em casa e aí você come tudo que tem ali na geladeira, uma quantidade realmente bem absurda de comida que você fala, nossa, não imagino que eu consiga comer isso. Às vezes come comida congelada, então é uma coisa assim, realmente você não consegue parar. Não é você abrir um saquinho de salgadinho ou de nuts e comer inteiro. É muito além, assim, sabe? Isso pode... Você ter essa sensação de, nossa, eu queria ter parado de comer e não consegui, pode até ser caracterizado um comer transtornado, um comer ali emocional, pela ansiedade, isso sim. Mas um episódio de compulsão, ele é um pouco mais profundo. Então, nós temos um cliente que ele comentou que ele tomava 8 litros de Coca-Cola por dia. Aí eu falei, mas como você consegue? Ele falou, eu simplesmente não consigo não tomar 8 litros de Coca-Cola por dia. E muitas vezes o paciente que tem compulsão, ele come, inclusive, escondido, porque ele tem vergonha do tanto que ele come. Então, ele come a travessa inteira de arroz, né? Aí daqui a pouco ele vai e come o pacote de salgadinho, aí ele abre a geladeira e come o queijo inteiro, aí daqui a pouco abre o congelador e come a comida congelada. Isso é muita quantidade em pouco período de tempo. É muito comum. Escondido. Comer escondido é muito comum. Por causa da culpa também, da vergonha. Por conta da culpa. Eu acho que quando a gente come escondido, parece que é mais fácil da gente mesmo enganar, sabe? Da gente esquecer, ninguém tá enganando vendo. o outro, mas não você. Né? Geralmente acontece muito de madrugada, né? Eu tenho, pelo meu conhecimento e pelos meus pacientes que têm compulsão, o pior momento ali é à noite, é de madrugada, porque já vem também de um lado muito emocional. E a gente trabalha todo o comportamento, né? Mas é um lado muito emocional, do dia tá cansado, aconteceu alguma coisa no dia, tá estressado do trabalho, enfim, é um momento... Às vezes faz uma restrição por querer ou sem querer, de correria mesmo no dia. E aí chega em casa, na hora que começa a comer, entra nesse episódio. O gatilho, então, né? Então a pessoa ela pode ficar bastante tempo sem comer, e quando ela tem aquele tempo, ela pode comer com compulsão. Sim. Por isso que eu falei que às vezes um transtorno ele anda um pouco junto com outros, né? Porque acontece muito da pessoa ter um episódio e aquilo vai ser... É um sentimento horrível, Lu. É uma culpa bizarra, assim. Depois que você come, você Depois se que sente você come. Quando você percebe o que aconteceu, você fala, meu...
Pra que eu fiz isso? Né, comi tudo isso, o que eu vou fazer agora? E aí acontece o episódio de bulimia, então a pessoa purga, né, pra colocar pra fora. Ou acontece, então agora eu vou ficar sem comer X horas, eu não vou almoçar, eu não vou jantar, porque eu já comi muito. E ela tenta ficar brigando ali com a fome, né? Ela briga com ela mesma pra tentar não comer. Na hora que vai comer, o corpo já tá sedento ali por comida. Você, né, o corpo não entende por que você tá fazendo uma restrição, se é porque você tá fazendo uma dieta ou porque você tá em guerra ali, né? Assim, não tem oferta de comida. Então, na hora que você começa a comer, às vezes é muito difícil de parar. E, Gabi, voltando para essa parte aí de sentimento e tudo mais, quais eram os seus principais sentimentos, pensamentos naquela época? Eram bem ruins. Como eu falei, né? O meu maior medo da vida, assim, era engordar. Eu acho que, na minha cabeça, é até um pouco estranho pensar isso hoje, depois de tudo que eu trabalhei em mim, enfim. Mas a minha cabeça... Parece que todos os meus problemas iam se resolver quando eu fosse magra. Então, quando eu fosse magra, minha vida ia ser perfeita, tudo ia se resolver. A gente viu que não foi bem assim, mas o meu maior medo era engordar. Eu lembro até hoje que eu falava para os meus pais de que eu preferia... você tem que engordar, né? E eu falava, não quero engordar, eu prefiro morrer do que engordar. Então, assim, com 14, 15 anos, foi uma coisa bem intensa. Esse sentimento é um sentimento que passa na cabeça de muitas pessoas que estão com esse transtorno, porque realmente a sua vida vai acabar ali se você engordar, né? Então, eu tinha muito, muito medo. Eu pensava muito, né, excessivamente naquilo que eu comi, naquilo que eu ia comer. Eu passava o dia inteiro pensando em comida. Porque ou no que eu queria comer e não podia, no que eu ia comer e ficava tentando planejar de um jeito de comer isso e compensar de outra forma, ou ficava pensando no que eu comi, então era uma culpa. Então era o dia inteiro, como se isso dominasse a minha cabeça, eu não conseguia mais fazer nada, não prestava atenção em nada. Em forma de compensação, né? Então, nossa, comi isso, tem tantas calorias, eu preciso gastar, ou eu preciso não comer isso aqui agora. Então, também contagem de caloria. Que mais? Eu tinha muita... óbvio que, né, quando você tá numa restrição, num transtorno desse, enfim, você acaba ficando muito mais isolado. Então, eu não queria mais ver as pessoas, eu não queria mais sair. Vamos sair, né, ainda mais na nossa sociedade, envolve muito comida, sempre. Então, ou você vai numa festa, tem comida. Você vai jantar, você vai almoçar. Você vai na casa de alguém, tem comida, tem bebida. E eu não queria passar por isso. Você se privava? Não queria ter que comer eu não queria, então eu me privava. Eu preferia não ir, eu preferia não sair de casa. Ou quando eu ia, eu falava que eu tinha jantado antes. Ou eu ia mais tarde, depois que o pessoal já tinha comido. Então eu dava... É uma fobia social, né? Eu acabei me afastando muito de muitas pessoas na época. Tanto é que esse grupo de amigas que foi falar com a minha mãe, elas começaram a perceber alguns comportamentos mesmo, porque eu sempre fui essa pessoa extrovertida, que falava com todo mundo, que estava sempre em todos os lugares, e aí eu comecei a não ser mais eu, né? Eu comecei a me esconder muito, porque pra mim era mais fácil ficar em casa, eu podia me esconder ali, podia não comer, e ficar quietinha, ninguém olhava, né? Então eu comecei a ter essa fobia social também. E aí, sintomas depressivos, né? Sintomas de ansiedade, que a gente sabe falta de alimento, que a gente sabe que influencia. A falta de alimentação correta vai te dar transtornos mesmo, mesmo que você não tenha, nada né? ali, não produzia mais nada ali, né? Falta de vitamina, mineral, nutriente, tudo, né? proteína. Tudo. Então, e estresse. Nossa, eu era uma pessoa muito estressada. Eu falo, quem conviveu comigo nessa época? Seus Ganhei pais uma tiveram medalha. sintomas? Os meus pais Não? nunca tiveram transtorno. Então, eu não sei, né, no meu caso, assim, eu vejo muito em consultório, mães, principalmente, que têm algum transtorno alimentar ou têm um comer transtornado, que às vezes acontece muito da pessoa ter um comer transtornado e nunca foi atrás, acha que é normal, tipo aquela pessoa que vive fazendo dieta, comentando do corpo, cobrando o corpo dos filhos e tudo mais, e às vezes, óbvio que a gente tem que olhar cada caso, mas às vezes essa pessoa tem uma cobrança com ela mesma, alguns sinais ali de um comer transtornado, de um comer não muito saudável, e acaba passando para os filhos. Então, uma criança que nasce nesse lar é muito mais propenso dela desenvolver, porque ela nasce, né, provavelmente com uma genética, e também O ambiente. alimentada ali o tempo todo desde pequena. Então, eu tenho muitas pacientes que têm esse tipo de história. A minha história, Lu,
Eu nunca tive isso em casa, eu não tinha essa cobrança em casa. A minha mãe sempre foi... Eu sempre comia de tudo, a minha mãe foi uma pessoa super tranquila, ela nunca me cobrava de corpo e tudo mais, o meu pai também. Mas eu acho que comentários das outras pessoas, até mesmo pode ter algum de família, mas não era uma coisa muito presente, assim, não é uma lembrança que eu tenho. Eu acho que o meu gatilho mesmo ali foi na escola, que eu tava, assim... Eu sempre fui essa pessoa que gostei de estar no rolê, de estar presente, de ser amiga de todo mundo. E aí eu era uma criança muito magrinha quando eu era pequena, né? Então eu criei a minha identidade dessa forma. Então eu sempre era amiga de todo mundo, muito magrinha, eu era vista. E aí, quando eu comecei a ser vista de outra forma, que foi quando eu ganhei um pouco de peso, de adolescência mesmo, né? Teve ali uns fatores, meus pais se separaram, acho que teve um fator emocional, dinâmica de casa mudou, de tipo, comida mesmo, assim. Tinha que ser coisa mais prática, mais rápida. E aí eu acabei ganhando um peso ali dos 10 até os... Dos 8 até os 12 anos, eu ganhei um certo peso. Mas acontece em muitas pessoas, né? Do estirão mesmo. E aquilo começou a me incomodar muito. Então, eu acho que eu acabei não me reconhecendo mais dessa forma. Eu fiquei um pouco acuada, sabe? Eu acho que isso foi me trazendo essa vontade de emagrecer. E eu me comparava com as minhas amigas, né? Eu acho que eu era a mais gordinha delas. E eu acho que isso também me trouxe essa... E era ou era coisa da sua cabeça? Sabe que agora eu não vou saber, não sei te responder isso, eu precisaria parar pra pensar. Eu acho que era muito coisa da minha cabeça também, porque a gente começa a desenvolver uma distorção de imagem corporal, né? E isso foi um dos piores, além dos comentários que as pessoas faziam. Quanto mais eu emagrecia, mais eu queria emagrecer, é um fator que ajuda a gente a manter um transtorno. Porque eu não me via daquela forma. Então depois, quando eu comecei a ficar realmente... no começo eu até me via um pouco bem, eu via que eu tinha emagrecido, mas ainda pra mim não tava suficiente. E as pessoas falavam, você tá ótima, né? Não precisa mais emagrecer. E eu falava, não, gente, precisa, eu ainda tô vendo aqui que eu não tô bem. E aí, quanto mais as pessoas falavam isso, eu não me via daquela forma. Você se olhava no espelho e não via que você... Eu me olhava no espelho e eu via um absurdo, assim, de tipo, hoje eu penso e falo, gente, como é que a minha mente, né? Distorceu tanto o meu corpo, porque vendo fotos hoje, do momento que eu tava doente, eu nunca me vi daquela forma. Eu me via obesa, gente. Então, mas você assim, se olhava direto? Tipo, uma pessoa hoje se vê no espelho na hora que toma um banho, na hora que vê... Agora, um tipo de pessoa dessa olha toda hora, sei lá. Toda hora. É um dos sinais. Então, além, né, de contagem de caloria, de ficar bitolado ali com a alimentação, sinais físicos de corpo, né? A gente se olha toda hora no espelho. Você não pode ver um espelho, tanto que um dos trabalhos que a gente faz, né, tanto a nutrição comportamental, às vezes a terapia comportamental também, de a gente tirar o espelho do quarto dessa pessoa, da casa dessa pessoa, para ela não ficar ali alimentando, né, esse sentimento, porque é muito difícil. A gente olha no espelho e a gente tem uma distorção bizarra. E é toda hora. Eu não podia ver um espelho na rua, em casa, já ficava olhando, já ficava medindo, perguntando para as pessoas toda hora de como é que tava o corpo, se comparando com outros corpos, de tipo, nossa, mãe, eu fazia isso. Às vezes você pegava foto, tipo, de modelo na internet, de duas pessoas, assim, uma mais, que na minha visão, era um pouco mais acima do peso, e uma que era magra. E eu, mãe, eu tô mais magra ou mais gorda que ela? Tô mais próxima dessa ou dessa, né? E eu sempre tava muito mais, eu tava doente, tipo, osso. E aí eu não me via dessa forma, eu falava, mãe, eu tô me vendo dessa forma. Quando eu falava o que eu via, tipo, uma pessoa que tinha um corpo semelhante com o que eu via, os meus pais ficavam muito assustados, porque... Tipo, não... Você não era aquilo da foto. Nunca fui aquilo, sabe? Era uma coisa muito longe. E que momento que você percebeu que tava doente? Que virou, assim, a sua chave e falou assim, eu preciso de ajuda? Então, foi um processo muito demorado, né? A minha mãe tentava ali conversar comigo, ela começou a entender. Na época, né? Só pra gente entender também, isso faz 10, 11 anos. Então, na época, a gente não sabia muito sobre transtorno alimentar. Não era uma coisa que se falava tão abertamente, mito, né? assim. Por exemplo, mito até hoje, eu ainda acho, é muito Gabi. tabu. É muito tabu, Eu vou falar disso mais pra frente, mas ainda é muito tabu. E não deve ser, né? A gente tem que olhar pra isso de uma forma muito natural. Mas, na época, era mais ainda, né? E os meus pais não tinham conhecimento sobre isso, e eu muito menos. Com 14 ali, eu não tinha conhecimento, eu não sabia o que era isso. Então, eu descobri o que era um transtorno alimentar no dia que eu fui diagnosticada. Eu falei, mas o que é isso? Eu não sabia. Então,
Mas a minha mãe, de certa forma, sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo. E ela, filha, vamos procurar ajuda, você tá emagrecendo demais. E aí ela, pesquisando e tal, ela entendeu o que poderia estar acontecendo. E ela queria muito me levar num psiquiatra. Só que assim, ela também sabe, minha mãe sempre foi muito consciente, muito presente, muito amiga, assim, sabe? E ela também entendia na época que eu precisava entender o que estava acontecendo. Porque senão ia ser muito difícil qualquer tratamento. Eu não aceitar, ela ia me levar arrastada. Entendeu? Talvez se precisasse chegar nesse ponto, ela ia. Mas assim, ela não queria de um primeiro momento, ela queria conversar comigo. E ela tentava e nada. Minhas amigas foram falar com ela, elas marcaram uma reunião pra falar comigo em casa. E eu, tipo, tá todo mundo louco. Eu não tenho nada, eu tô saudável, gente. Eu tô comendo bem e tô treinando, eu tô ótima. Porque eu me via bem, era uma negação, assim. Eu tava sentindo tristeza, angústia, mas eu não sabia o nome daquilo. Pra mim não era isso, eu não tava doente. Né? Como assim eu tenho um transtorno? Porque, de novo, é um tabu, né? Foi muito difícil aceitar. E aí, minha mãe achou lá um jeito, que é uma história bem engraçada, inclusive, de me mostrar isso, né? Teve um dia que eu tava muito triste, uma das únicas vezes eu ia sair, eu ia pro shopping, ia no cinema, e eu falei, mãe, não tem nenhuma roupa que me serve. Tava tudo muito largo, assim, calça legging ficava larga, e eu não entendia, porque eu não me via, é muito louco isso, parece, mas eu não me via magra, só que eu via que a calça não ficava boa, e eu não entendia o porquê, e eu tava incomodada, e eu fui lá reclamar pra minha mãe, e ela, filha, vamos no shopping então, antes, mais cedo, a gente compra uma calça nova, e aí você vai no cinema. Aí eu falei, tá bom, né, fiquei mal feliz, minha mãe, falar, vamos lá no shopping, escolhe a loja, escolhe o que você quer, eu falei, tá bom, vamos. E aí a gente foi. E aí eu ela deixou eu escolher a loja, escolhi uma loja que tem um manequim já super mignon, assim, super pequeno, tamanho menor é 32, 34, sei lá. E aí eu entrei na loja, ela falou, escolhe a calça que você quer, vamos experimentar. E aí peguei uma calça, falei, mãe, que número que eu uso? Aí ela falou, nossa filha, não sei, faz muito tempo, né, que a gente não compra roupa. Aí eu pego o que você acha. E ela deixou eu pegar o que eu achava. E aí eu fui lá, peguei um número absurdo, assim, 40, sei lá. Cabia 5 de mim naquela calça. Experimentei, ficou muito larga. Minha mãe foi lá pegando números... 34. Pegando números menores. 38. E ficava sempre muito largo e não encaixava em mim e ficava estranho. E aí ela falou assim, peraí que eu vou pegar uma calça pra você. Vou procurar alguma que vai servir. E aí ela veio com uma calça. Falou, filha, experimenta essa. Eu falei, nossa, mãe, calça feia, né? Calça estampada de florzinha, de criança. Aí ela falou, não, filha, só experimenta. Depois a gente pega outra cor, tem vários modelos. Inteligente, né? Sábia. Aí eu experimentei a calça e coube. Ficou na metade da minha perna, né? Curta. Mas coube na cintura e tal. E aí eu falei, nossa, que número que é, né? Era de criança. Infantil. Era infantil. E eu tinha... Nessa época, eu acho que eu já tinha feito 15. E aí, pra mim, aquilo foi tipo, como assim? Eu tô cabendo numa calça de criança, tamanho 10, sei lá, era uma coisa muito absurda, assim. E aí eu comecei a chorar, minha mãe começou a chorar, a vendedora veio, o que tá acontecendo? E aí eu falei, gente... E aí aquilo pra mim foi um marco muito importante, que foi, eu falei, beleza, eu não tô me vendo desse jeito, mas eu olhava pra calça depois e eu falei, isso aqui fechou em mim. Tipo, alguma coisa tá acontecendo. A conta não bate, né? Eu me vejo muito gorda, mas... Se eu tivesse realmente assim, a calça não ia ter entrado, né? Como assim? Aí eu voltei pra casa, fiquei uns 2, 3 dias tentando absorver o que tava acontecendo. E aí eu topei ir na psiquiatra pra ver o que ia acontecer, né? E como foi esse seu processo de recuperação? E as dificuldades que você teve aí durante esse caminho aí de recuperação? Foi bem complicado, né? Porque é muito difícil você entender. Apesar, eu tinha entendido que eu realmente estava com uma doença, que eu tinha um transtorno. Eu aceitei isso, eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente aceitar que tem alguma coisa errada, senão nada vai dar certo ali. Então, depois que eu aceitei, as coisas começaram a evoluir. Mas, mesmo aceitando, ainda tinha ali a doença, né? Então, é como se fosse uma vozinha na nossa cabeça de tipo... O racional da Gabi sabendo que ela precisava engordar, que ela estava doente, que ela não estava saudável. E a vozinha que a gente no consultório e tal, na nutrição, a gente chama de Ana, que é o apelido da anorexia, na nossa cabeça, falando tipo, não, você não pode engordar, você tá bem, você tem que continuar emagrecendo. E essa é uma luta diária, assim, dentro da gente, sabe? E aí é muito complicado, porque a gente tem que lembrar toda hora que no nosso racional e tentar abaixar essa vozinha, apagar essa Ana falando no nosso ouvido. Então eu tinha muito medo ainda de engordar.
E aí eu tive uma equipe multidisciplinar, né? Então eu tive a psiquiatra, uma nutricionista e um psicólogo. Então foi ali dia após dia. E óbvio, meus pais, que tipo, foram tudo. Meus pais e meu irmão foram tudo na minha vida. Nesse sentido de estar ali em casa comigo. Então eu tinha que comer certa quantidade de comida. E eu só ia levantar da mesa quando eu comia. E eu lembro de horas a minha mãe sentada lá. Tá bom, então a gente vai ficar aqui até você comer. Sem vontade? Sem vontade. Porque eu acho que tem uma questão física também, que quanto menos você come, menos o seu corpo quer comer. Porque aí Exato. tem um transtorno psicológico, mas tem uma questão física também, que é a falta de comida. Sim, essa foi uma das dificuldades, né? Porque mesmo eu sabendo que eu tinha que comer ali, tinha o medo interno, tinha o emocional e tinha a parte física, de tipo, eu não aguento mais comer, eu tô passando mal, né? Tem uma redução do estômago, só de curiosidade, assim, de... Tem. Por você porque não quanto comer. menos você come, né, o seu corpo... É que assim, o seu corpo, ele também se adapta... Vai conseguir falar muito melhor, mas o nosso corpo, ele se adapta. Então, por exemplo, eu tava colocando, sei lá, não sei agora, muitas poucas calorias, muito menor do que a caloria que eu precisava só pra sobreviver ali. Então, eu tava num déficit muito, muito grande calórico, né? E aí, conforme você vai comendo menos, o seu corpo, ele tende a se adaptar com aquilo. Então, beleza, tá comendo menos, eu vou diminuir todas as minhas funções aqui. Metabolismo. Meu metabolismo, as funções que dá. Tanto que eu parei de menstruar, eu já, tipo, não tinha mais concentração, raciocínio, era zero. Porque meu corpo tava demandando energia pro básico ali que eu precisava. Então, o seu corpo, ele aprende a trabalhar com menos caloria. Então, você realmente precisa ali, nesse momento de cura, de menos caloria do que você precisaria, sei lá, antes, entendeu? Normalmente. Então, realmente, você não tem fome, seu estômago não tá mais acostumado com aquilo, tudo pesa, tudo dá dor de barriga, tudo dá estufamento, tudo... Não é que o estômago, o intestino aumenta, diminui. Mas, que nem a Gabi falou, o nosso organismo acaba acostumando com aquilo que você está comendo. Então, vamos trazer de novo para o transtorno alimentar. Quando a gente pensa em obesidade, porque a obesidade eu já trouxe aqui, que é uma doença também, obesidade, eu tenho pacientes que comem 6, 7, 8, 10 pães francês todo dia de manhã. Que come 2, 3 pratos de macarrão no almoço, que toma 8 litros de Coca-Cola por dia. Aí você fala, nossa, mas como cabe? Ele não começou com 8 litros de Coca-Cola, ele não começou com 10 pães. Começa com 1, daqui a pouco 1,5, daqui a pouco 2, daqui a pouco 3, daqui a pouco 4. A pessoa não começa de uma hora para outra comendo 10 pedaços de pizza. Hoje, às vezes, um pedaço de pizza te sacia. Mas você virar e falar, nossa, tá tão bom, vou comer o segundo. Daqui a pouco virou uma rotina 2 pedaços. Aí você vai passar a comer o terceiro. Daqui a pouco você aguenta comer o quarto. E a pessoa vai entrando nesse transtorno e vai engordando. Então, realmente a adaptação do organismo, do corpo. Então, assim, quem não... O contrário também. O contrário também é verdadeiro. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma anorexia... não adianta dar porções... A Gabi, que é nutricionista agora, ela pode falar melhor do que eu. Não adianta dar grandes porções para ela. Olha, no café da manhã você vai comer um ovo, meio mamão e vai tomar um copo de iogurte, de leite, de café. Não, ela não vai conseguir. Então, às vezes, é melhor você fazer a cada 2 horas, a cada 3 horas, pequenas porçõezinhas e ir aumentando. Você tocou no ponto-chave que eu ia falar, que foi um erro no meu tratamento. Foi isso, a gente não pode fazer, e é o que eu faço hoje, né, como nutricomportamental, é óbvio, a gente não vai conseguir dar pra uma pessoa um prato gigante de comida com que ela precisaria comer, ela não tá mais acostumada com aquilo, tem um fator emocional muito forte, então a gente precisa ir aos poucos, ela vai ter que fazer as pazes. A ideia do tratamento, né, é a paciente fazer as pazes com a comida, ela perdeu o medo de comer. Se você forçar ela a comer... Gente, as pessoas que estavam ali me acompanhando não sabiam o feedback ruim que isso poderia ter, né? Mas assim, hoje, estudando, a gente sabe que o ideal não é você colocar um prato na frente da pessoa e falar assim, come tudo, eu vou Quando sair você não comer, daqui. você não sai daí, porque você aí, não levanta, o que eu sentia? Ódio da pessoa, dos meus pais. E da comida. Ali, e da comida. Então, eu comecei a ter trauma dos alimentos, que antes eu nem tinha. Ainda eu tinha trauma de caloria no geral. E depois eu comecei a ter ódio ali dos alimentos. Tipo, eu não queria mais comer aqueles alimentos. Porque aquilo... Eu não criei uma amizade, eu criei uma inimizade com o alimento, sabe? Então, o ideal que a gente faz muito em consultório é a gente ir colocando pequenas porções de alimentos que a pessoa
gosta, que ela já gostava muito de comer e perdeu o hábito de comer por conta do transtorno, a gente vai voltando aos poucos, na quantidade que ela aceita, pra ela voltar a ter prazer ali em comer, pra ela fazer as pazes, pra ela entender que comer aquilo não vai acabar o mundo dela, que, nossa, não vai engordar, não vai mudar a vida dela, e sim que ela vai tendo mais prazer, que ela vai vendo o lado bom, assim, né, disso tudo, de comer, vai tendo mais humor. Então, é um processo lento. Não é um processo... É um processo que você falou multidisciplinar, né? Então, precisa da nutricionista, precisa do psicólogo, do psiquiatra, uma nutróloga, um endócrino. É um conjunto, não adianta. A família também é muito família fundamental. O ciclo, né, que a pessoa tá. Ciclo de amizade. Até às vezes a gente encaminha para um fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta ele faz muito essa parte da distorção de imagem corporal. Existe uma abordagem na fisioterapia sobre isso, é muito bacana. Então, assim, quanto mais a família estiver disposta a ter ajuda, melhor, né? Mas, assim, é um processo de formiguinha. Não é de um dia para o outro que a pessoa vai voltar a comer e perder esse medo. Não é enfiando coisa na boca dessa pessoa. Realmente tem que partir dela. Se não partir da paciente, isso não vai dar certo. Dificilmente vai dar certo. Né? Então, até por isso que em casos muito extremos, né, a gente precisa ir para uma internação. Porque se a gente está, né, passando o risco da pessoa perder a vida... e ela ainda não entendeu isso, ela não vai sozinha ali comer e se alimentar, a gente tem que ir para uma internação, né? Ou uma pessoa monitorando 24 horas ela em casa, né? Porque assim, a pessoa pode, beleza, come essa comida, e depois? O que ela vai fazer sozinha no quarto? Ela pode vomitar, ela pode, enfim, burlar. Eu lembro que eu tinha ideias mirabolantes, assim, na minha cabeça, tipo, do que eu ia fazer. Eu não fazia xixi antes ficava bebendo um monte de água e não fazia xixi antes de pesar na psiquiatra pra ela achar que eu tinha ganho peso. Tipo, umas coisas muito... Então, a gente precisa ter um cuidado, a gente precisa fazer a paciente confiar na gente. Entende? A gente precisa fazer amizade com isso e não fazer uma coisa punitiva e você vai ter que fazer isso, você vai ter que comer isso, porque a pessoa vai desenvolvendo ali muito mais medo do que o lado bom, né? De nossa, é verdade, eu quero melhorar. Eu tô tentando lembrar o nome de um filme que é muito bom sobre anorexia, que é super famoso. O Mínimo para Viver. É esse mesmo. Vocês assistiram? Não. Cara, é muito bom. É muito bom. Acho que concorreu ao Oscar, O Mínimo para Viver. O Mínimo para Viver. Uma dica, vamos assistir aí no final de semana. O filme é muito bom. Tem na Netflix. Vale a pena. Gabi, acho que ela concorreu a melhor atriz, eu acho que nesse filme. Ela teve que emagrecer muito, né? Ela emagreceu muito. Você acha que falta hoje profissional hoje na área? Assim, eu vejo dando aula, assim, a dificuldade grande de um aluno procurar hoje um profissional. Então, tem hoje o médico, tem da integrativa metabólica, tem endócrino, tem o nutricionista, tem o psiquiatra. Para onde a gente direciona uma pessoa dessa, um aluno desse? Por onde ela começa? Para onde começa, um exemplo? Eu sempre comecei todos os meus alunos primeiro no médico, né? Para ela poder primeiro se entender, né? Fazer os exames. Tem muitas pessoas que não fazem exame, né? Então ele já vai direto às vezes no Nutri. Você pega às vezes um nutricionista que quer realmente só segurar o profissional, esse paciente ele nem vai mais para o médico. Se já tem os exames em mãos, ele já entendeu que tem alguma coisa ali realmente que está desregulado. Falta de vitaminas, falta de minerais. Aí sim ele procura um nutricionista, que o nutricionista vai orientar ele para os demais. Sim. Você acha que o primeiro caminho realmente é o médico ou eles estão pulando muito? Eu vejo o pessoal pular demais. Para um paciente que está nessa restrição e tudo. Eu acho que o primeiro passo que a gente deve encaminhar se você percebe isso, para um nutricionista comportamental, e tem que ter muito cuidado quem que é esse profissional, ou para uma terapia, para um psicólogo, enfim, também voltada para essa parte do comportamento, porque a pessoa ela vai precisar entender o que está acontecendo. E assim, independente do profissional, pode até ser um médico, mas tem que ser um médico muito consciente, que vai conseguir olhar para aquela pessoa e falar, olha, alguma coisa não tá legal, né? Você não tá saudável, você já parou. Porque assim, o principal lado, a pessoa vai entender que ela não tá bem pelo emocional, pelo psicológico. Porque se ela, fisicamente, às vezes no exame, demora muito para sair no exame, Lô. Que a pessoa tá realmente ali com um déficit de vitamina, que a pessoa tá... Então, a gente tem que tentar buscar isso antes, entendeu? Antes de agravar, o exame já tá muito ruim, sabe? Por exemplo, quando para de menstruar. Tem muita gente que vai procurar quando para de menstruar. Você já parou?
Porque se você parou de menstruar por um déficit calórico, é porque você já tá muito mal. De tipo, seu corpo já tentou várias coisas de adaptar e ele parou de gastar energia com aquilo que não é tão essencial naquele momento. E assim, também tem que pensar um pouquinho na saúde mental. Por quê? Porque o paciente, para ele chegar ao ponto de aceitar que ele precisa de ajuda e que ele tá doente, demora esse processo. Então, aquele primeiro profissional que ele aceitar e procurar é o melhor naquele momento. Então, por exemplo, parou de menstruar. Nossa, será que eu tô com um problema ginecológico? O que a ginecologia, entre aspas, poderia ajudar num transtorno alimentar? É a porta de entrada. Qualquer profissional, na verdade. Qualquer profissional. Então, às vezes, é o educador físico que vai virar e falar assim... Espera, você tá vindo pra academia e tá treinando 3 horas todo dia. Não precisa. E você já percebe que tem alguma coisa diferente. Então, assim, não importa se é o educador físico, se é o ginecologista, se é o psicólogo, a nutricionista, mas que tenha essa visão para ser a porta de entrada para aquele paciente que está precisando de ajuda, porque muitas vezes ele não está percebendo que ele está precisando de ajuda. Na maioria das vezes a gente não percebe. Assim, o mais importante do que, respondendo a sua pergunta, né? Falta profissionais? Eu não acho que falta profissionais, eu acho que falta, às vezes, o profissional olhando para isso, né? Olhando para o paciente como um todo. Sabe? Então, assim, eu recebo muito gente em consultório, infelizmente, pacientes que vieram de profissional XYZ que fala, foi ele que me desencadeou um transtorno alimentar. Foi ele que falou isso, que me cortou um monte de coisa. E aí eu acabei entrando nessa noia da comida. Foi um outro nutricionista que eu fui. Então, assim, gente, profissional tem um monte. Eu acho que talvez o que falta é o profissional com esse conhecimento humano mesmo, de que comer, se alimentar, se exercitar, tudo na vida não é só... não é simples assim, tudo envolve o emocional, tudo... Beleza, a pessoa tá comendo dessa forma, por que ela tá comendo isso? Né? Por que ela busca, de repente, um doce ali no final do dia? Não é simplesmente chegar e falar assim, olha, a partir de hoje você não vai mais comer nada disso, que aí você vai emagrecer. Não vai funcionar. A pessoa, inclusive, ela vai conseguir fazer por 1, 2 semanas essa dieta restritiva no máximo, vai ficar super frustrada porque vai parar de fazer, vai ter o reganho de peso, se por acaso já perdeu, vai ganhar de novo. Isso só vai piorar a autoestima dela, piorar tudo isso, porque ela vai falar, eu sou incapaz de seguir... ou seja, e outra, ela vai ficar com medo de comer aqueles alimentos, porque foi colocado pra ela como alimentos proibidos, e aquilo era o problema da vida dela. E aí ela vai começar a ficar com essa noia, e isso piora tanto a relação dela com a comida, sabe? Ou quando um profissional obriga a pessoa a fazer um exercício, por exemplo. A gente tem que incentivar, mas a pessoa tem que entender o porquê ela tá fazendo aquilo, entender o prazer daquilo. Então tem muitas formas da gente conduzindo todos os pacientes, em qualquer área, qualquer medicina que seja. E a gente tem que olhar para os motivos, entendeu? Sempre é um motivo comportamental, sabe? A pessoa, ninguém come demais porque tá com fome. Tipo, ninguém tem uma compulsão porque tá com fome. Ninguém perde o controle porque tá com fome. É uma questão emocional. A gente tá tentando esconder ali alguma coisa. Né? E a gente tem que entender isso. A gente não entende. Eu vejo... na loja, grande parte vai ali com a listinha de nutricionista. Eu já ouvi gente falar assim, eu odeio minha nutricionista. Ela tirou tudo que eu amava. E aí a gente tenta conversar, falar, uma dieta totalmente restritiva, é difícil de você continuar, talvez seja o caso de você procurar um outro profissional que você consiga adaptar. E a gente sabe, a pessoa vai lá com aquela dieta restritiva, com um papelzinho... Ela não vai seguir. Ela não vai seguir. Ela gasta dinheiro, e aí é isso, ela gasta dinheiro. E acontece muito, ela vai lá, gasta uma fortuna, porque ela compra a lista inteira... E você sabe, e a pessoa não tá comprando com prazer. Ela fala, vou ter que comer isso, vou ter que comer castanha, que horror. Odeio castanha. Exatamente, porque o profissional que tá atendendo ela só olhou que ela quer perder peso, mas não olhou o corpo pronto. É o que você falou, muito comum, tinha uma festa, comum. Tem um aniversário, tem um encontro e você se priva de ir. Porque muitas vezes vai ter o bolo, vai ter o salgadinho, vai ter a fritura, vai ter o doce.
e você acaba se privando. Então, até que ponto isso Vale a pena. Vale a pena, é saudável? Isso não é vida, porque pensa assim, a pessoa pode até, beleza, tô numa dieta, vou ter resultados. Se você tiver essa restrição, você vai. Mas como é que fica seu psicológico? Como é que vai ser depois? Você vai chegar no peso que você fala, nossa, agora eu tô no peso que eu quero, eu tô feliz. Como é que você vai manter isso? Você não vai manter, você vai voltar pra uma vida normal, que deve ser vivida, ter os momentos de prazer, sair com as pessoas. Você vai ganhar esse peso de novo, se não for uma reeducação alimentar. Não adianta fazer uma dieta que tem data pra acabar, entendeu? A gente precisa olhar pro seu comportamento alimentar, pra sua reeducação. Aprender a comer de uma forma diferente e aprender a comer de uma forma Ninguém saudável. Ninguém consegue pra sempre, sem ficar sem o chocolate, sem a castanha, Exatamente. sem... E uma alimentação saudável é comer bem, claro, mas comer também uma pizza, comer um hambúrguer, comer o seu doce. Eu coloco doce quando a paciente fala, nossa, eu amo chocolate. Tá bom, a gente vai ter chocolate todos os dias na sua vida. Entendeu? Por quê? Porque é uma coisa que ela vai levar pra vida, a gente vai tirar isso dela, entendeu? E aí quando ela voltar a comer, ela vai comer 3 barras de chocolate, porque ela ficou sem comer um tempão. Então é muito mais sobre reeducar pra vida, ensinar a pessoa a comer dessa forma, do que fazer uma coisa restritiva, que não vai dar certo a longo prazo, né? E quando e por que escolheu se formar de nutrição? Foi com certeza depois disso. Na faculdade não, na escola, né? Eu tava em dúvida. Eu sempre soube que eu queria a área da saúde, né? Só que eu tava em dúvida entre psicologia, medicina ou nutrição. E aí eu acabei conhecendo muito mais essa área, tipo, eu não sabia, né, que existia a nutrição comportamental, que envolvia também um pouco dessa parte psicológica que eu gosto, né, e tudo mais. E aí eu acabei indo pra nutrição 100% pelo meu diagnóstico, por tudo que eu passei, eu acabei escolhendo essa área. E já entrei na nutrição sabendo que eu queria a área comportamental e segui, assim, a faculdade inteira, só tendo mais certeza disso. Mas porque eu senti muito essa falta no meu processo de melhora. Eu senti muito um profissional que tivesse ali realmente entendendo o meu lado. Né? Entendendo tudo isso. Eu não tive. Eu acho que a minha rede de apoio foi muito boa, porque a minha psiquiatra era especializada em transtorno alimentar. Mas o resto da equipe, eu acho que precisava também ter um conhecimento sobre isso, sabe? Então, eu falei, eu quero ser essa pessoa que vai ajudar as pacientes onde eu não tive essa ajuda, sabe? E aí você escolheu ir pra nutrição. E aí eu escolhi pra nutrição. Que bacana, né? Gabi, da nutrição você acabou fazendo, você tá em outra faculdade, né? Por exemplo, eu fiz educação física e vi que na educação física a gente é muito além do que o educador físico. Falei, tinha que estudar muito essa área da medicina, porque era só pessoas com patologias, né? A parte comportamental, a parte da psicologia, a parte da nutrição. Comecei a fazer diversos cursos de nutrição, de dor, para poder entender. E uma que despertou muito a minha curiosidade foi a parte da psicologia, que era onde eu não gostava na faculdade que eu tinha essa matéria. Falei, meu Deus do céu, como é que paga para alguém, para um psicólogo, né? Aí você fala, como você é no dia a dia, né? Porque, como você falou, dentro da educação física, você está ali ouvindo todos os clientes, os pacientes, né? E você direciona. Então, assim, já peguei pessoas com tripolaridade, então você vai para tal lugar, bipolaridade X, já peguei com anorexia. E aí você fala, nossa, mas você tem que escutar. E a gente, às vezes, como educador físico, a gente treina. Treinar qualquer um treina, um avatar treina as pessoas. Então, a gente tem que ali, às vezes, só bater um olho. Às vezes, um exemplo, eu já te via na academia e você já foi comentários dentro da nossa empresa, com os professores. Já era, falou, gente, ali, ó, já a gente era precisa trocar uma ideia com a mãe dela, como é que chega nela. A responsabilidade do profissional que vai além da sua entrada. Então, como é que eu vou? Você é um personal, exemplo, eu nunca fui seu personal. Então, assim, eu não tinha tanta intimidade com você de chegar ali. Mas sempre dando um toque pros professores. Dá uma olhada no que ela tá fazendo. Eu vim aqui à noite, eu já vi que ela tá treinando à noite de novo. Isso é muito às vezes importante. eu ia de manhã e à noite. Eu falei, de novo ela tá numa sala, Fazia aula, fazia cardio. Fora o cardio, você fazia várias aulas, né? Como que você chega numa pessoa dessa? Se é aluno de personal, tem um jeitinho de você chegar ali. Olha, dá uma ligada aqui pra fulano de tal. Ela, nossa, vai lá nessa pessoa. Aí a pessoa já trocou a ideia com o médico, com o terapeuta. É muito complicado, porque geralmente a pessoa não tá aberta a aceitar essa Porque ela não vê que ela tá doente, né? Eu falava, você gente, só tá todo consegue mundo mudar louco. quando Mas você é uma aceita. estratégia, eu falo, tudo a gente tem que ter uma estratégia. A gente não pode chegar já de cara, né? No primeiro dia. Tem alunos meus que foi depois de 6 meses. Imagine, eu ficar 6 meses preparando ele, o território inteiro,
dinheiro para levar no fulano de tal. Fulano já tava preparado aí pra ela, falando, quem entrar aqui, já pega. Porque se você falar de primeiro, ele é capaz de parar de treinar com você. Exatamente. Porque ele vai falar, nossa, aquele cara tá falando muito. Por exemplo, eu nunca joguei um nutricionista de primeiro. Primeiro, vamos cuidar um pouco da atividade. Porque o cara já não gosta de fazer atividade física nenhuma, ele não gosta de fazer exercício, é chato aquilo pra ele. Agora, do nada, o que você come? Aí você começa, o que você come, Luciana? Aí você vai, eu como isso aqui. Aí você bebe de vez em quando, socialmente. Você come chocolate. Eu queria trazer, eu trabalho na fábrica de chocolate, ia trazer pra você. Pode trazer, a gente come, tem dia certo. Como você treina? Eu treino 2, 3 vezes, X, entendeu? Por semana, 4, 5, 6. Vai indo, ele quer imitar você. Aí você vai indo. Você vai em algum nutri, tem uma nutricionista. Você vai em algum, tem minha terapeuta que sigo, tem uns médicos. Eu quero esse médico aqui. Entendeu? Calma, agora não é o momento de ser nele, não. Primeiro você vai nesse daqui. Aí você já encaminhou. Então, esse lado da psicologia... É a porta de entrada. Você sentiu isso para poder entrar hoje, para fazer uma faculdade de psicologia? Você sentiu que você está trabalhando esse lado mental já das pessoas e precisa entender um pouco mais? O que aconteceu que você resolveu fazer psicologia? Eu acho que desde sempre, assim, que eu me formei, eu sempre tive essa vontade. E aí eu falei, não, mas agora eu sou nutricionista, entrei na minha pós-graduação, então eu fiz a pós-graduação de comportamento alimentar e coach nutricional. E a parte do comportamento alimentar já vai muito para um lado da psicologia também, né? Que eu já falei bastante aqui. E a parte do coach nutricional também, porque é isso, né? É a gente ajudar ali como é que a pessoa vai fazer essa mudança na vida dela, né? Da alimentação. Então, a gente também tem um trabalho todo um pouco na psicologia. Só que mesmo assim não estava o suficiente. Eu falei, cara, seria muito importante eu ter também o conhecimento da psicologia para conseguir trabalhar, porque é um trabalho muito junto da nutrição com a psicóloga, com a psicologia, né, para ajudar essas pacientes. O que eu mais tenho hoje são casos um passo para trás do transtorno diagnosticado. Então, pessoas que não têm uma relação boa com a comida, que sentem muita culpa, que sentem que não tá legal ali, que não gostam do seu corpo, né, que, enfim, já passaram por milhões de nutricionistas, vivem uma efeito sanfona, é meu público-alvo, assim. Então, na hora que elas chegam lá, eu preciso ter esse conhecimento também. Eu falei, cara, seria muito louco se eu pudesse, né, fazer tudo isso. E aí eu falei, sou nova, tal, vou entrar. E aí agora já tô quase no final da faculdade de psicologia também. E é isso, gosto de estudar. E entre os outros cursos que eu fiz também. Infelizmente, estamos chegando ao final de mais um podcast. Quero te agradecer, Gabi, por estar no nosso time, agradecer por contar a sua história pra gente e pro público. Tenho certeza que você tá ajudando muita gente que tá escutando. Encaminha aí vocês também esse vídeo, porque a gente sempre conhece alguém que precisa de uma história dessa pra gente se motivar. E, Gabi, quer deixar alguma... Um recado. Recadinho. Eu quero deixar um recado para quem passa por isso ou conhece alguém que passa, enfim. A primeira coisa é procurar ajuda, tá? Não ter vergonha de procurar ajuda, porque foi o que a gente falou, ainda é muito um tabu e não deve ser visto como um tabu. Um transtorno alimentar deve ser visto como qualquer outra doença. Então, eu sempre falo, você tem uma diabetes, você tem um colesterol, uma hipertensão, você vai tratar, você vai procurar ajuda, você não vai ficar lá, né, sentindo tudo isso. Então, a gente precisa também procurar ajuda. Existem profissionais capazes ali de te ajudar, e você pode e deve ter uma vida, merece ter uma vida mais leve, merece amar o seu corpo, né, ter o autoconhecimento, a autoestima. Ninguém merece ficar vivendo assim, sabe? De comer e tá com culpa, pensando nisso o dia inteiro, né? Que a gente vive numa prisão com a alimentação e ninguém merece viver dessa forma. Então, procure ajuda, né? Envia esse vídeo para as pessoas que você sente que precisam, né, desse conhecimento também. E é isso. Edi? Gabi, eu queria te agradecer. Não é todo mundo que tem coragem de falar sobre esse assunto. Normalmente as pessoas que têm esses transtornos, elas escondem, porque existe uma vergonha, né, de você falar sobre o assunto, então elas escondem. E esconder não ajuda as outras pessoas, a gente entende. Então, se expor aqui pra gente, se expor para os nossos ouvintes, eu acho que traz uma liberdade para que o outro também exponha o problema dele e que busque ajuda. Então, eu agradeço de você ter compartilhado com a gente a sua história. Aprendemos muito, tenho certeza que você ouvinte também, e que você pode compartilhar essa história da Gabi. A gente está falando de transtorno alimentar, não só anorexia, como ela falou, todo tipo de transtorno. Então, compartilha, deixa um like pra gente, a gente se vê semana que vem.
Luciano? Linda a sua história, Gabi. Eu realmente entendeu, falar que eu aprendi bastante aqui. Então, até eu mesmo, né? Já tive compulsão alimentar, nem falei, né? Já tive, e você explicando aqui melhor, você fala, nossa, como que foi realmente aquela fase, e às vezes você não quer pedir ajuda, né? Então, pessoal, você tem que conhecer o seu corpo. Quando você conhecer seu corpo, pede ajuda. Eu acho que só dar um finalzinho, isso é importante. Quando começa pequenos sinais, você entendendo já, né? É muito parte do autoconhecimento, já é o momento de buscar ajuda, sabe? Se você sentir que você não tá feliz ali com o seu corpo, no sentido de que você olha pra ele com ódio, né, e não com amor, a gente precisa primeiro amar o nosso corpo, depois pra gente mudar de uma maneira saudável, sabe? Se você sente que a sua alimentação não é tão tranquila, que você fica culpado de comer, que você fica pensando muito sobre calorias, sobre o que comer, sobre o que aquilo vai fazer no seu corpo, se aquilo é uma coisa constante no seu pensamento, já é o momento de pedir ajuda. Não espere o negócio piorar pra depois procurar, sabe? Exatamente. Boa noite, gente. Vejo vocês semana que vem, às 8 da noite. Tchau, gente. Tchau. Tchau.